No dia 28 de janeiro de 2020, eu gravei um vídeo, coloquei aqui no YouTube, fazendo um alerta. O alerta era o seguinte: a epidemia de Covid-19 de Wuhan estava assumindo características de pandemia. Vejam só o que foi que eu falei naquele dia, lá no início do ano passado. Acompanhe aqui comigo. Que é muito importante que o Ministério da Saúde inicie campanhas de esclarecimento da população de como prevenir o contato com esse vírus na sua possível chegada ao Brasil, bem como se adotar estratégias junto aos aeroportos, como sensores térmicos para medir a temperatura das pessoas que estão chegando e fazer inquéritos epidemiológicos no sentido de identificar o mais rápido possível quando o vírus chegar ao Brasil, já que a epidemia da China está se caracterizando como uma pandemia. Bom, e não precisou ter bola de cristal para fazer essa previsão. Na verdade, o conhecimento que a gente adquiriu ao longo dos anos de formação foi que nos permitiu, sem paixões, sem ideologia alguma, observar que as características da Covid-19, aquela epidemia que surgiu na cidade de Wuhan, já estava ganhando características de pandemia. E lembrem que a Organização Mundial da Saúde só foi decretar pandemia exatamente no dia 11 de março. Se as autoridades já estivessem atentado para essas características sem nenhum interesse mercadológico, ideológico, político, econômico, e tivessem dado o alerta antes, inclusive aqui no Brasil, se nós tivéssemos nos preparado, monitorando portos, aeroportos, postos de fronteira, quantas milhares de vidas aqui no Brasil teriam sido salvas? No vídeo de hoje eu vou dizer para vocês uma coisa: a pandemia está chegando ao fim. Toda pandemia chega ao fim. E a pandemia de Covid-19 dá sinais de que está se encaminhando para o seu final. Nesse vídeo eu vou te mostrar a minha opinião de o porquê que a pandemia de Covid-19 está acabando finalmente e colocar para vocês as medidas que nós deveremos assumir nesse momento em que a pandemia está acabando e no momento seguinte à pandemia, ou seja, no pós-pandemia. Fica comigo até o final, tem muita coisa boa aqui para você. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário, e convido a você a se juntar aos quase 11 mil inscritos aqui no canal Conversa do PH. Pois é, gente, com a formação que a gente tem na área de microbiologia e imunologia, eu sou professor de parasitologia dos cursos de medicina e enfermagem na Universidade Estadual aqui no Piauí e trabalho com isso já há mais de 20 anos. A gente começa a perceber características das doenças e começa a observar o comportamento da doença na população para poder a gente entender a dinâmica da doença e a partir daí fazer as nossas projeções, as nossas previsões, como alguns queiram. Se lá no início do ano passado, para mim, estava muito claro que aquela epidemia de Covid-19 lá em Wuhan já estava virando uma pandemia. Por quê? Porque o conceito de pandemia é uma doença descontrolada, ou seja, é uma epidemia que se espalha por diversos países em diversos continentes. Aquela época, em 28 de janeiro, a China já tinha casos descontrolados, países vizinhos à China, na Europa, nós tínhamos Espanha, Itália, os Estados Unidos já estavam enfrentando uma onda da doença e claramente a Covid-19 já tinha características de pandemia. As minhas preocupações naquela época basicamente eram duas. Primeiro, tratava-se de uma doença desconhecida e havia muita especulação se ela era uma doença sanguínea, se era uma doença respiratória, ou seja, nós precisávamos de tempo para que a ciência e a medicina compreendessem um pouco melhor a Covid-19 para que nós pudéssemos ter uma abordagem mais eficiente em relação a essa doença. Por isso, eu fazia alerta aqui já em janeiro do ano passado de que o então ministro da Saúde, Henrique Mandetta, deveria estruturar um plano de enfrentamento, monitorando portos, aeroportos, postos de fronteira, fazendo questionário epidemiológico, porque na época não tinha sequer testes para diagnosticar
a doença, colocando em isolamento pessoas que chegavam de países onde a doença já estava se disseminando, para que nós pudéssemos minimamente ganhar tempo aqui no Brasil até que os primeiros kits de diagnóstico fossem desenvolvidos, que as primeiras vacinas fossem desenvolvidas e que a medicina pudesse compreender um pouco melhor a situação. A própria Sociedade Brasileira de Infectologia tinha, na época, emitido uma nota e foi com base nessa nota que eu, inclusive, reforcei o meu alerta aqui no canal Conversa do PH. Bom, e por que eu digo para vocês que a pandemia está chegando ao fim? Inclusive, contra as previsões catastróficas de que a variante Delta ia tomar conta do Brasil e ia causar um pandemônio aqui no Brasil. E a variante Delta não está demonstrando a força aqui no Brasil que teve em outros países. E eu também fiz esse alerta na metade desse ano, dizendo que a variante Delta aqui estava encontrando no Brasil um cenário completamente diferente daquilo que ela havia encontrado em outros países, onde ela se expandiu rapidamente, e aqui no Brasil, possivelmente, ela não iria ter o impacto que as pessoas estavam esperando, como de fato até agora ela não teve esse impacto. Deixa eu contar logo uma coisa para vocês bem no início desse vídeo. O vídeo tem 20 minutos de duração, eu conto tudo sobre a variante Delta e mostro a minha teoria de o porquê que a variante Delta não vai ser tão impactante aqui no Brasil. E aí eu queria mostrar para vocês alguns dados em relação ao número de casos, ao número de mortes e à vacinação aqui no Brasil, que reforçam a minha tese de que nós estamos no momento final da pandemia. Acompanhe aqui comigo. Pois é, gente, é esse aqui que eu queria mostrar para vocês, né? Esse aqui são dados da Universidade Johns Hopkins sobre a Covid-19 no Brasil. Observe que a gente teve aí no ano passado, por volta de julho, um pico de casos no Brasil. Esse pico de casos ele começou a diminuir por volta do final do ano e voltou a subir agora em 2020 de uma forma muito mais dramática. Teve dias aqui em 2020 que nós chegamos a ter mais de 100 mil casos por dia. E agora nós estamos recentemente em outubro com esse número de casos bastante reduzido já há algumas semanas, há alguns dias. Nós estamos aí na média de 1/10 dos casos do pico registrado no Brasil, algo em torno de 10 mil a 20 mil novos casos por dia. Se a gente mudar aqui o gráfico para mortes, nós de novo vamos observar que a gente teve um pico de mortes no Brasil por volta do mês de abril de 2021, onde nós chegamos a ter inclusive quase 4 mil óbitos em um único dia. E nós estamos atualmente já há algumas semanas, alguns dias, com algo em torno de 500 óbitos por dia. Ainda é muito mais em relação ao que nós já tivemos, é consideravelmente menor. Então, tanto os dados de novos casos como os dados de morte revelam que a gente está relativamente controlando a epidemia, no caso a pandemia de Covid-19. Quando nós mudamos para a vacinação, aí nós observamos que de abril para cá o Brasil cresceu bastante o número de pessoas imunizadas com a primeira dose. Nós estamos chegando aí a mais de 70% de pessoas com a primeira dose de alguma das vacinas e nós temos um total de aproximadamente 44% da população completamente vacinada, chegando aí a metade da população completamente vacinada. Então, veja que coincide a redução do número de casos, a redução do número de mortes com o aumento da vacinação. Pois é, e para mim é muito cedo nós dizermos que a pandemia já acabou. Ela não acabou, mas nós já podemos dizer que ela está acabando, que ela está encaminhando-se para o seu final. Isso por quê? Porque os dados muito claramente mostram que nós temos uma estabilidade já no número de casos, uma estabilidade no número de óbitos e nós temos uma vacinação que está avançando a passos largos, embora com as limitações, porque o governo do Brasil não se preparou antecipadamente para adquirir vacinas, mas nós já estamos com mais de 70% da população com alguma dose da vacina. Eu alerto que, além disso, tem pessoas que não tomaram dose de vacina, mas que adoeceram e desenvolveram resposta imune com uma espécie de vacinação pela doença, uma vacinação natural. Seguramente o Brasil já tem aí mais de 90% das pessoas com alguma resposta imune ao coronavírus. Isso faz com que ele diminua a circulação no nosso país e a velocidade de novos casos e de morte começam a diminuir sim.
E nós temos aí mais de 40% da população completamente imunizada. Então nós precisamos compreender que o fato do Brasil estar com o número de casos reduzido, o fato do Brasil estar reduzindo o número de óbitos é consequência da vacinação. Não foi tratamento precoce nenhum que fez com que a gente chegasse a essa situação. Nessa perspectiva, nós temos poucas semanas ainda de uma doença relativamente sob controle. É cedo para dizer que a pandemia acabou, mas nós já podemos dizer sim que ela está acabando, que ela está arrefecendo, que o número de casos e o número de óbitos está relativamente controlado em nosso país. E isso é consequência de nossa vacinação, que bem ou mal está avançando. Então, para que todos possam compreender, epidemia é uma doença que o número de casos aparece de forma repentina e de forma descontrolada. Quando a epidemia se espalha por diversos países em diversos continentes, ela vira uma pandemia. Mas quando a pandemia começa a ser controlada, a tendência é que as pandemias comecem a se transformar em endemias. Ou seja, a Covid-19 vai continuar no nosso meio, pessoas vão continuar a adoecer de Covid-19, mas no número controlado. E esse número controlado se deve ao fato de que a maior parte da população já desenvolveu resposta imunológica contra o agente infeccioso, no caso, o coronavírus. Eu diria, portanto, para vocês que a pandemia de Covid-19 começa a assumir em diversos países, inclusive no Brasil, características de endemia, como a gripe sazonal, como a gripe que anualmente afeta as pessoas, mas num número relativamente constante. Ano a ano, o número de pessoas que contraem gripe no Brasil e no mundo é aproximadamente o mesmo. Isso é que vai caracterizar uma endemia. Por isso que nós já podemos dizer que a pandemia de Covid-19 começa a lentamente se transformar numa endemia. E sabendo que a pandemia de Covid-19 vai evoluir para uma endemia e nós iremos conviver ainda muito tempo com ela, quais as medidas que nós poderemos adotar para conviver com essa doença, já que o coronavírus demonstrou-se ser capaz de infectar pessoas mais de uma vez e demonstrou-se inclusive ser capaz de infectar pessoas vacinadas. Nós deveremos adotar procedimentos que a gente já conhece, manter a higiene das mãos, utilizar máscara sempre que estiver em local fechado, evitar aglomerações. Eu acho muito cedo para a gente pensar em um carnaval com todo mundo se aglomerando, dançando juntos, sem máscara. Eu acho muito cedo ainda. Nós precisamos observar o comportamento do coronavírus agora numa população imunizada para nós podermos ter mais clareza sobre isso. Por isso que os eventos testes que são feitos sob controle são tão importantes para a gente ter clareza de tudo isso. É a ciência que vai dar a resposta para a gente, não é a política, não é posicionamentos ideológicos que irão trazer essas respostas. Acredite na ciência, tenha consciência, continue a se proteger e se gostou desse vídeo, deixa teu comentário, teu like, inclusive pode compartilhar. Até a próxima!